Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal CRB, bom estarmos juntos. Você parece que está me vendo de sem cor, uma coisa diferente. Tem tudo a ver com a meditação que nós temos hoje. Quando nós olharmos para o texto de hoje, você vai entender o motivo do início desse vídeo estar dessa forma. Você é meu convidado, minha convidada, logo após a nossa vinheta, para adentrarmos mais um pouco na leitura de João, capítulo 6. Diz assim a nossa leitura de hoje. João, capítulo 6, a partir do versículo 15 até o versículo 21. Vai ser importante nós lermos o versículo 15 para podermos adentrar no assunto de hoje. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para que fizessem rei, tornou-se a retirar-se, e ele só para o monte. Quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram para o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado aos pés deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximou-se do barco e temeram. Porém, eles lhe disse: sou eu, não temais. Então, eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde eles iam. Então, nós vemos aqui o nosso texto, aonde Jesus, após fazer a multiplicação dos pães, ele pega e acalma uma tempestade, acalma o mar para estar junto com os seus discípulos. Então, nós podemos ver e perceber que aquilo que parecia algo perdido, algo que estava sem cor, que ia dar ruim, com a presença de Jesus, acalmaria. Há então um ânimo novo para aqueles homens dentro daquele barco. Então, para entendermos o que aconteceu, precisamos olhar para a passagem anterior. Quem assistiu o vídeo anterior pode e vai compreender melhor o contexto que estamos vivendo. Jesus sai do meio de uma cidade, atravessa o mar para chegar do outro lado, e de repente uma multidão segue ele. E ele, preocupado, multiplica pão, alimenta a multidão, e aquela multidão quer então fazê-lo de rei. Ele, percebendo aquilo, sabendo que o propósito dele não era aquele, se distancia daquela multidão e, sem avisar os seus apóstolos, sem avisar ninguém, para que ninguém assim pudesse persegui-lo, pudesse pegar e segui-lo. Então, como vemos, Jesus se retira no meio da multidão e não falou para ninguém onde iria. Muito provável que depois da multidão ter ido embora, os discípulos já cansados, então eles entram no barco e saem agora no caminho inverso, indo para outra localidade. Mas não se atentaram que Jesus não estava no barco, que Jesus não entrou com eles e que Jesus desapareceu. Jesus não entrou com eles naquele barco. Jesus não estava com eles no meio da multidão. Jesus não voltou e também Jesus não estava dormindo no barco.
Então, no versículo 16 e versículo 18, eles passam a narrativa, o texto nos conta que eles enfrentam agora uma grande tempestade, uma tormenta. Então, agora, no meio daquela dificuldade, eles se dão conta que Jesus não estava com eles. No meio da multiplicação, no meio da abundância, no meio da alimentação, todo mundo sabe quem é Jesus. Então, não valorizavam, talvez, não valorizaram a presença de Jesus. E no meio da tormenta, aqueles homens ficam assustados, espantados e com medo daquela tormenta. Então agora pegam e se dão conta de que Jesus não estava mais no barco. Então é um ponto para nós observarmos que isso vai nos trazer um pouco da reflexão lá na frente sobre isso. Isso também acontece com a gente quando está tudo bem, achamos que não precisamos de Deus. Então vem as provas, as lutas, as dificuldades para nos fazer lembrar que Deus existe e é que a falta de Jesus nos produz um medo, insegurança e caos. Então, nós vemos que o fato de tudo estar indo bem, eles desprezavam quem era Jesus, desprezaram por algum momento, mesmo caminhando com Jesus. E de repente, vem aquela tormenta, aquele levante do mar, das ondas, e causa um temor, um receio no coração daqueles homens. Então, aqueles homens pegam e começam a ficar com medo. Nos versículos 19 e 20, eles se preparam, eles se deparam com uma cena inusitada criada por Jesus. Eles não estavam preparados para ver o que Jesus ia fazer. Mais uma vez, Jesus demonstra àqueles homens que ele era de fato o Salvador, o prometido, demonstrando seu domínio sobre as águas e as forças da natureza. Então, aqueles homens se deparam com uma cena inusitada. De repente, vem alguma coisa se movimentando sobre as águas. Talvez, como diz outros textos bíblicos dos evangelhos, chamam até mesmo Jesus de fantasmas. É um fantasma. Talvez hoje nós usaremos o termo uma alma penada, talvez um espírito. Mas o fato é que eles não reconheceram o mestre. Eles estavam tão preocupados com o seu medo, com a sua incerteza, com o receio daquela tempestade, de que não reconheceram quem era Jesus. Então, o medo muitas vezes nos cega, nos paralisa, nos faz ficar limitados às nossas condições locais. Mas os apóstolos estavam com tanto medo que não reconheceram a Jesus, até que Jesus se apresentou. Calma, homem, sou eu, Jesus. Então o medo cessou e aqueles homens puderam desfrutar novamente da presença de Jesus. Então nós vemos que quando os homens reconhecem a Jesus, tudo aquilo que agitava seu coração, sua mente, se acalma. Simples e pelo fato de Jesus estar presente. No versículo 21, esse texto encerra com Jesus entrando no barco. Jesus poderia continuar fazendo a travessia fora do barco? Jesus poderia? Sim, poderia. Ele já demonstrou que ele tinha poder sobre as naturezas, sobre a força das águas. Um barco podia navegar, ele andando do lado, conversando com os seus discípulos. Mas, por que ele então não fez isso? Será que é um truque ilusório de ótica? Será que Jesus usou de algum artifício? Não. Simplesmente porque a atitude de Jesus
de demonstrar que seu relacionamento com aqueles homens e conosco não pode ser algo distante. Ele quer algo bem próximo. E por isso que Jesus pega e toma a atitude de entrar naquele barco para demonstrar, olha, vocês podem me achar que eu estou distante, mas eu estou bem próximo de vocês. Estamos caminhando na mesma direção, ao qual eu sou alguém que quer relacionamento com vocês. Então, não deixe Jesus fora do barco. Quando Jesus se apresentar para vocês, não esqueça quem é Jesus. Não subestime quem é Jesus. Antes de Jesus se aproximar do barco, ele já conhecia toda a situação. Sua atitude de andar sobre as águas foi intencional. Essa atitude, Jesus que quer demonstrar que mesmo que achemos que ele está distante, ele está próximo e que não tem nada que possa detê-lo. Imagina, hoje com a nossa tecnologia avançada, nós conseguimos ver pessoas do outro lado, a milhares de distância de quilômetros, através de aplicativos, através da internet. E naquela época, com as limitações que eles tinham, de repente alguém demonstra poder e anda sobre as águas e se achega a eles, é algo extraordinário. Isso demonstra que Deus, ele não se preocupa em mover distâncias, ações para relacionarmos uns com os outros. A aplicação prática dessa passagem nos convida a refletir sobre a necessidade de conhecer a soberania de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Jesus aqui, com essa atitude, ele demonstra de que nada pode pará-lo, detê-lo ou barrá-lo, mas tudo demonstra de que ele é Deus soberano, Deus justo, Deus santo, e que quer um relacionamento para conosco. Sua presença, visível ou não, é constante e poderosa. Ele nos chama para confiar nele. Então, não olhar para as circunstâncias que nos cercam, mas para olhar com foco somente em Jesus, confiando nele, e que tudo que for necessário, ele fará para nos ajudar. Então, é isso que nós precisamos ter: fé, crer de que Jesus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, e que nada pode pará-lo, detê-lo, porque ele é um Deus que nos surpreende. Por mais que a gente ache que sabe de tudo, Deus, ele encontra formas diferentes para demonstrar que o seu cuidado é sempre presente em nossas vidas. Espero que você seja abençoado com esse vídeo, e a gente se encontra na continuação dessa leitura de capítulo 6 de João em o nosso próximo encontro. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.